Olá, meus valorosos! Sejam muito bem-vindos, arquitetos e engenheiros de valor. Eu sou a Viviane Carvalho e hoje nós vamos falar o jeito certo e errado de abordar os seus clientes de projetos para que você possa ser mais respeitado ou respeitada por eles. Vamos lá? Eu vou trazer para vocês alguns casos paralelos para vocês entenderem a abordagem certa, a abordagem errada e entenderem aquilo que vocês estão fazendo que pode estar muito errado e o que é que pode estar faltando nessas abordagens. É um diferencial técnico? É elevar o nível de consciência desse cliente? É firmeza? O que é? Mostrar o caminho para esse cliente para que ele de fato te valorize mais, te respeite e você comece a ser uma autoridade onde você está trabalhando. O ponto de partida disso vamos pensar numa abordagem que é muito utilizada, infelizmente, e que acaba contagiando, se dissipando muito por aí. E muitas vezes o profissional, o arquiteto, o engenheiro é recém-formado e acha que essa é a única abordagem que pode usar. Ou seja, seu João chegou aqui, vamos supor, e fala: Viviane, eu preciso de um projeto, porque eu vou construir uma casa, vai ser de uns 80, 60, 100, nem sabe muito ainda, porque ele é leigo, ele não tem essa obrigação de saber, quem vai ter essa obrigação é você. Ele vai chegar e falar: eu quero construir uma casa de mais ou menos tantos metros quadrados, e eu preciso aprovar na prefeitura, porque senão eu não posso construir. É mais ou menos isso que o cliente chega, né, aquela massa de clientes chega para você. Se chegar para mim dessa forma, qual seria a abordagem que é errada, que grande parte dos profissionais usam? Você já tem o terreno, não tem o terreno, onde é o terreno? Tá, beleza. Então eu vou passar uma proposta para o senhor, né? Esse é o jeito errado. Eu vou passar uma proposta para o senhor e vou colocar o valor que é para eu fazer o projeto, aprovar na prefeitura, né? Se for necessário fazer a subdivisão, caso seja necessário. E depois eu mando para o senhor a proposta por e-mail ou mando no WhatsApp, e aí a gente conversa e aí a gente pode começar a iniciar os serviços. É basicamente assim: o cliente ele chega pedindo um projeto, você entrega um projeto. Viviane, é claro, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, o que eu faço? Projeto. É isso que eu tenho que entregar. Tá, mas será que é isso que ele quer comprar de você? Já se perguntou isso? Na verdade, o projeto é só uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta para você entregar para ele mais segurança, para você entregar para ele tempo, para você entregar para ele que ele evite prejuízos, para você entregar menos riscos, para você entregar o resultado. Mas o que ele quer, ele nem queria vir falar com você sobre o projeto, porque ele quer a casa dele pronta. Então, é nisso que você tem que focar. O objetivo dele, você tem que cavar mais fundo e alinhar o seu, tá? Para que a sua ferramenta de trabalho, o seu projeto, ele seja incomparável com o de outro profissional. Ai, Vi, isso aí não é possível, porque assim, o carinha ali da esquina tá fazendo por milão. Se eu falar pro seu João que eu vou fazer por R$2.000, por R$3.000, R$5.000, impossível, é claro que ele vai lá. Ele vai lá se ele estiver te pedindo projeto e você estiver entregando um projeto. Agora, se ele vier e ele estiver te pedindo um projeto e você tiver uma escutativa dele, elevar o nível de consciência dele, porque ele de fato precisa, para qual é o caminho, fazer um line-up, né, mostrar qual é o caminho dele todo, para ele chegar naquilo. E que ele vai perceber e ser muito sincero com ele. Olha, no meio do caminho o senhor vai ter essa taxa, vai ter isso, o senhor vai precisar dessa planilha além do projeto, vai precisar disso. Eu vou especificar tudo separado para o senhor ver quanto é que dá. Vai dar mais, com certeza, do que o Zezinho lá da esquina faz para ele. Mas o seu vai estar sendo valor e o do Zezinho vai estar sendo preço. E aí, aquela velha história da Starbucks, né? Que você coloca um cafezinho lá do lado do outro. O pessoal de marketing faz muito isso, coloca um cafezinho sem nenhum rótulo, sem nada, o cafezinho da Starbucks. E aí, que nem dá pra chamar de cafezinho, né? Coloca ali os dois e um tem valor, o outro tem preço. É isso que você tem que fazer com o seu trabalho. E aí, a gente entra numa grande questão.
que muitos profissionais, principalmente recém-formados, até muitas vezes se sentem recém-formados, até 3 anos de formados, até às vezes até 5 anos de formados, não tem autoconfiança, não tem a autoestima profissional para conseguir agregar esse valor. Porque nem ele confia tanto no que ele faz para ele poder vender isso para o cliente. E aí é um grande problema. Então, assim, o primeiro ponto é você entender os seus diferenciais e elencar isso para o seu cliente. Elencar, ter clareza do caminho. Só que para isso você precisa ter clareza do caminho antes. Porque senão não tem jeito, senão você vai conseguir continuar enlatado ali numa lata de sardinha igual todos os outros arquitetos e engenheiros. É forte isso, né? Mas é a grande realidade. Quando a gente olha e fala, mas o mercado está saturado de profissionais medianos, mas profissionais que conseguem ter um diferencial técnico, de abordagem, de escutativa, de humanidade, não, disso não está saturado. Principalmente, assim, principalmente se você trouxer um diferencial técnico que eleve o seu nível e te tire da prateleira de todos fazem iguais e te coloque te tire da commodity, te tire da comparação, eleve o nível e te coloque numa prateleira diferente, que faça com que essa percepção de valor ela seja muito maior do que a de preço. Ao ponto do cliente falar, olha, se eu não fechar com esse profissional aqui, eu não vou dormir de noite, tranquilo. Porque não confio no outro, ele precisa comprar a tua confiança. E aí esse mesmo senhor João que chegou aqui e falou isso, quer um projeto, tá, eu te dou um projeto. Ele seria aquele profissional, aquele cliente que iria te comparar com o da esquina, que faz mais barato por milão, e ele ia te pedir desconto. Mas não um pouco de desconto, ele ia te pedir desconto, ainda pedir para parcelar e não ia respeitar aquilo que você fala para quando a obra começa. Ia começar antes do prazo, a obra começou, ele ia lá e fazer alteração, porque não tem respeito, ele não percebe a autoridade. Então é aquele cliente problemático que vai te fazer viver estressado. Quando você vê, já faz quase 1 ano que o dinheiro foi embora que ele te pagou, porque foi milão, e você ainda está amarrado com ele, tendo retrabalhos, porque ele não te respeita. Se identifica com essa situação? Então, se sim, eu vou te trazer uma outra abordagem, tá? Independente se você é recém-formado, e primeira coisa é você não se rotular como recém-formado. Por quê? Porque ou você é arquiteto, ou você é engenheiro, ou você não é. Tá? Se você é recém-formado, você já é arquiteto ou engenheiro. Você não vai se apresentar como recém-formado. Eu vou dar um desconto porque eu sou recém-formado. Pior coisa que você pode fazer é começar a dar desconto. Porque isso vai manchar a sua reputação. Isso vai fazer com que... Você pode dar um desconto desde que esse desconto seja muito bem ancorado num motivo. Mas esse motivo nunca pode ser, que eu sou recém-formado. Óbvio que o cliente não vai te respeitar, não vai te valorizar. Você mesmo não está fazendo isso. Então, essa abordagem para o seu João, se ele chegasse aqui agora, como seria? Viviane, ele vai falar a mesma coisa. Ele iria falar, Viviane, eu quero um projeto, porque eu vou construir uma casa de uns 80 metros quadrados e eu preciso do projeto para aprovar na prefeitura. Olá, seu João, tudo bem? Senta, vamos conversar um pouco sobre isso, deixa eu entender. Esse terreno é do senhor, ou esse terreno o senhor pretende comprar? Aí ele vai falar, se é dele, né? Se não é, até aí beleza, não tem nenhuma diferença. Mas uma grande parte vai falar, eu pretendo comprar o terreno também. E aí, a partir daqui pra frente, a sua abordagem de hoje em diante vai mudar. Porque você vai perguntar, quando ele falar que ele pretende comprar, você vai falar, mas o senhor pretende comprar de que forma? Financiada ou com recursos próprios? E ele vai falar, e é daqui pra frente que você vai ter que ter clareza no caminho para mostrar para ele e se diferenciar. Ou você vai perguntar, o senhor vai comprar ou o senhor já tem o terreno? E ele vai falar, eu já tenho o terreno. Do mesmo jeito, você vai falar, e essa construção, o senhor pretende financiar ou não? 95% das pessoas que chegam até você vão financiar. Só que você acredita que ela está te pedindo o projeto, seu papel é dar o projeto e pronto. Mas não,
seu papel é muito além disso, se você quiser sair dessa prateleira mediana, né? Medíocre, porque medíocre não é uma coisa horrorosa, medíocre é algo mediano, então você precisa sair disso urgente. Para você sair disso, ter clareza do caminho de um diferencial técnico. Beleza, então se o seu João chegou aqui e me falou, por exemplo, eu já tenho terreno, Viviane, eu só quero realmente projeto da prefeitura. Então o senhor vai construir, o senhor já tem o dinheiro ou vai financiar? E ele me falar, não, eu vou financiar. Primeira coisa, então vamos lá, seu João, o senhor vai financiar, eu preciso mostrar para o senhor qual é o caminho que o trabalho que a gente vai desenvolver para ajudar o senhor nisso, percorre até o senhor ter a casa do senhor, onde o senhor quer viver e quer viver aqueles momentos X e X com a sua família, com quem for. E aí, nesse momento, a gente traz o quê? A gente traz o caminho desse trabalho, o caminho que evita, que tira os obstáculos do caminho, porque com clareza do diferencial técnico, a gente consegue fazer isso para o cliente. A gente senta e alinha esses pontos. Olha, Sr. João, é importante o senhor saber o seguinte, ter o projeto para aprovar na prefeitura é um dos pontos que o senhor precisa para realizar o sonho da casa do senhor. Mas como o senhor vai financiar, a gente precisa proteger o senhor em outros sentidos também, que são, quando o senhor vai financiar, é preciso anexar alguns outros documentos para que o senhor, no decorrer dessa construção, fique tranquilo, para que as coisas não batam, o seu projeto, essas planilhas, não batam lá no banco e voltem para trás, porque cada vez que bater lá e voltar por algum detalhe que não estiver sendo alinhado aqui, o senhor vai ter que desembolsar mais de R$1.000. E não é isso que eu quero para o senhor. Porque senão, quando a gente vê, se a gente não alinha bem isso, depois o senhor tem prejuízo lá na frente. Então, não sei se o senhor já foi em algum outro lugar, mas é importante, antes de tudo, que o senhor saiba disso. Além do projeto ser aprovado na prefeitura, ele precisa ser acompanhado de alguns outros documentos para que o senhor consiga financiar com tranquilidade, né? Pagar a mão de obra com dinheiro que vai sendo liberado pelo banco, sem que seja do senhor, e para que o tempo flua melhor, para que a obra do senhor não seja bloqueada no meio do caminho e aí o senhor fique nervoso. Então eu preciso dar todas as coordenadas para te oferecer essa segurança. Então, primeiro ponto é elaborar esse projeto da forma como o senhor sonhou, enquadrando em todos os requisitos, tanto da prefeitura quanto que o banco exigem para te liberar o dinheiro. Segundo ponto é colocar planilhas que o senhor vai precisar. Talvez ninguém tenha dito isso para o senhor até agora, mas já é importante a gente planejar isso e incluir, porque se o senhor vai fazer a sua obra, por exemplo, vamos supor que essa obra vai ser feita em 5 meses. Nesse tempo, a gente precisa ter uma entrega de uma planilha que é de levantamento dos serviços, né? Porque assim a gente também se responsabiliza pela execução e não só pelo projeto, porque se o senhor for procurar outro profissional para execução, o senhor vai ter 2 profissionais, não é interessante para fazer uma execução. Então, como nós já trabalhamos com a execução também, né, assinamos a responsabilidade sobre essa execução, a gente oferece tudo junto, tudo em um único lugar, para que não onere isso para o senhor. Então, trazer a responsabilidade sobre a execução, a responsabilidade sobre o projeto aqui, deixa o senhor mais tranquilo. E aí a gente vai precisar dessas planilhas. Se o senhor for financiar pela Caixa, cada mês precisa ser entregue a parte do responsável técnico, eu no caso, para o banco uma planilha. Essa planilha eu vou colocar também especificada certinho na proposta para o senhor. E também tem mais uma planilha, que é uma planilha que é a PCI, que é uma proposta de custo individual. É como se fosse um orçamento enxuto que a gente precisa fazer e que precisa ser seguido por nós, tanto por mim quanto pelo senhor juntos aqui como um time, para que o resultado seja eficiente, seja mais rápido e que o senhor tenha o que o senhor tanto quer, que é a casa do senhor. Nessa proposta que eu vou elaborar para o senhor e vou apresentar, vai conter uma especificação de serviço além dos projetos. Então eu gostaria de trazer isso para caso o senhor tenha conversado com alguém e tudo mais,
tenha consciência de que isso é necessário, porque se alguém te trouxe, de repente, algum outro valor, o senhor precisa saber que isso existe e que o senhor precisa ter isso muito bem amarradinho para não ter prejuízo depois, porque facilmente, se a gente não coloca isso agora, depois o senhor teria um prejuízo de no mínimo aí uns 5 mil reais. Então é melhor a gente já deixar isso de uma forma protegida, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Por que o senhor, né, acredita? Porque o senhor veio até aqui hoje? Porque o senhor acredita que eu posso te ajudar nesse seu processo? E aí você vai começar a introduzir perguntas que ele mesmo vai começar a te falar porque ele quer você e não outra pessoa. Então ele vai começar a te falar porque ele acha importante que seja você. E o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. A gente precisa entender o porquê das coisas. Sempre que você puder botar numa abordagem o porquê das coisas, o nosso cérebro precisa disso. E ele precisa também dizer para si mesmo, porque ele confia nele. Né? Ele ainda pode estar te conhecendo, te vendo pela primeira vez, mas nele ele confia. Então ele precisa dizer para ele mesmo, por que ele quer que seja você? Né? Isso pode ser até mais pro final, na verdade. Mas é importante isso, você trazer, Viviane, mas se eu trouxer que além do projeto ele tem a responsabilidade sobre a execução, e aí ele tem PLS porque ele vai financiar a construção, ele tem PCI, isso aí no final vai dar uns 5 mil reais e ele pode estar orçando por 1.500 lá com outro. Vai dar mesmo, vai dar esse valor, vai dar mais. Na verdade, vai dar o dobro do que possivelmente você está cobrando hoje. E ainda assim, ele vai aumentar assim muito, drasticamente, as chances dele fechar com você e não com o outro. Pagando mais, te valorizando mais, te respeitando. Porque quando paga, ele paga porque ele mesmo que seja mais, aí sim ele vai te respeitar. Porque ele vai estar te tratando como se fosse um médico, por exemplo. Se ele vai precisar de algo que ele entendeu a gravidade, e cabe a quem explicar essa gravidade das coisas para ele, essa responsabilidade sobre a obra para ele? Você é o responsável técnico, não é outra pessoa, ele é leigo, ele precisa de você. E ele precisa desse nível de consciência através de você. E é isso que os outros não estão fazendo no mercado, entende? É isso que ele precisa. E aí você traz isso para ele de uma forma muito simples dele entender, mostra o caminho, tá? Mostra o caminho do trabalho do projeto dele, de todo o teu trabalho, para que ele tenha o objetivo final cumprido, sem dor de cabeça, sem os bloqueios de obra, sem pedreiro batendo na porta dele porque o dinheiro não foi liberado, sem nada disso, para que ele de fato tenha como morar na casa dele o mais rápido possível, com uma qualidade, e para que, além disso, ele não tenha prejuízo no caminho. Então, assim, não tem por que ele escolher outro profissional. E se ele escolher, deixa ele ir. Porque você construindo uma abordagem assim, você vai ter muito mais fechamentos e vai ser muito mais respeitado e vai precisar muito menos desses clientes sobrevivência que você tem que pegar desesperadamente para poder viver, para poder sobreviver. E aí que é um momento em que você, né, o jogo começa a ficar interessante, o jogo vira, porque quais diferenciais técnicos são esses, Vivi? Que caminho é esse? Eu vou colocar aqui uma rota para vocês verem e vocês usarem com o cliente de vocês nessa abordagem. Mas o que você precisa saber para explicar para ele também, para você saber aplicar e para ele também entender o que vai trazer essa segurança para ele? É o seguinte, é que os bancos, assim como a prefeitura, mas além da prefeitura, ele tem os requisitos que ele nega os financiamentos do ponto de vista construtivo e documental. Se está no projeto ainda, isso ainda não está lá, né? Não está materializado, não está na construção. Mas ele nega financiamentos muitas vezes porque a calçada não está na largura certa, porque a janela não está no lugar certo, porque o revestimento não está na parede à altura certa,
porque, enfim, por uma infinidade de coisas. Então aí eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês poderem inclusive falar para esse cliente, para ficar mais claro para ele de hoje em diante e para você. Por exemplo, quando você pergunta para o seu João, né, se o seu João ele vai financiar, ele diz que sim, você mostra essa rota e mostra por que é tão importante o profissional que vai acompanhá-lo ser responsável para trazer esses benefícios para ele e também para que já elabore desde o início um projeto, uma execução que não vai voltar do banco e vai aumentar o tempo, a dor de cabeça e o dinheiro que ele vai gastar, entendeu? Então essa é assim o principal que você tem que entender. E aí a ferramenta pela qual você vai conseguir oferecer isso para ele, que é o diferente do que os outros oferecem, é o quê? O que eu chamo de motivo de negativa de projetos e obras financiados. E aqui eu vou falar principalmente da Caixa, porque muitos imóveis são financiados pela Caixa, a grande maioria de imóveis que vão ser construídos financiados, ou seja, você faz o projeto, assina a execução e o cliente vai construir com dinheiro do banco, porque ele não tem recursos próprios. Isso é a grande maioria, gente, porque quem tem recursos próprios hoje no Brasil que vai construir sua primeira casa? Então, assim, o que a gente precisa dizer para ele é, a partir desse momento, o senhor, se ele está pretendendo construir uma casa de uns 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, a gente vai começar a entender que o padrão dessa casa, se for a primeira casa, possivelmente vai entrar pelo Minha Casa Minha Vida. Então ele tem alguns motivos que tem que já na hora do projeto, dessas planilhas, PLS, PCI, precisam já conter, para que você também não fique queimado, porque na hora que, se você faz errado, ou não sabe o que tem que fazer, só entrega o projeto que ele pede, na hora que isso bater lá no banco, ele vai voltar bravo com você, porque ele vai, como leigo, ele vai considerar que você tinha obrigação de saber. E aí ele não vai querer que você cobre, ele vai querer que você faça de graça. E além de você ter cobrado barato, ele ter pedido desconto, você ainda vai ter que fazer vários trabalhos, planilhas e corrigir, fazer tudo de graça. E aí, você além disso fica mais queimado, né, como profissional. Então, ao contrário, é quando esse cliente diz, por exemplo, eu vou financiar e eu vou fazer uma casa assim e tal, você vai começar a entender que pela metragem, pelo padrão, provavelmente é um Minha Casa Minha Vida ou é um SBPE, que vai ser um imóvel com padrão mais alto, mas a grande maioria, né, dependendo do público, que é o seu público-alvo, chega com Minha Casa Minha Vida e é uma excelente forma de você subnichar não só a sua abordagem, mas todos os seus, vamos dizer, toda a sua entrega para os clientes, você subnichar e trabalhar com projetos para obras financiadas, por exemplo, porque é um cliente que você consegue usar essa mesma rota, essa mesma abordagem, com algumas, né, claro, com algumas outras questões, mas você consegue sempre elevar muito o nível do seu trabalho, porque tem poucas pessoas que dominam isso. E como que eu consigo trazer isso para você? Porque eu tô na outra ponta, porque eu, como arquiteta especializada em laudos, credenciada dentro ali do banco, eu consigo trazer para você esse diferencial para você aplicar também aqui fora do banco, para que quando bater no banco você volte valorizada e não queimada ou queimado. E aí, nesse momento, se ele me falou, Viviane, eu vou construir financiado e vai ser uma casa de uns 60 metros quadrados, é minha primeira casa, então eu vou entender que é Minha Casa Minha Vida. E eu já vou entender ali que tem alguns requisitos que precisam ser levados em conta na hora de projetar, na hora de fazer a PCI, na hora de fazer a proposta para esse cliente e nessa abordagem. Então vamos lá, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês para ficar mais claro, tá? De alguns motivos construtivos, mas tem alguns documentais também. Mas vamos lá, que não dá para colocar tudo em um único vídeo, né? Mas acredito que vocês vão gostar bastante. Então, um desses pontos para trazer e deixar bem claro, por exemplo, se ele vai fazer isso por Minha Casa Minha Vida. Já no projeto, você precisa considerar toda a calçada no perímetro da edificação, com no mínimo 50 centímetros de largura. E você já tem que colocar isso no projeto e tem que colocar nessa PCI. Então você já tem que colocar isso no seu projeto e na proposta de custo individual, que é a PCI que acompanha o projeto,
para esse cliente poder mandar para financiar, mandar para o banco, tá? E aí é que entra. Esse exemplo, por exemplo, da calçada em torno do perímetro da edificação, ele é um exemplo que se aplica a uma casa padrão Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, se o cliente falou, eu vou financiar uma casa, eu quero um projeto para uma casa de uns 60 metros quadrados. Ponto 1, né? Beleza. E você pergunta, então, se o terreno é dele ou não. Beleza. E o terreno é dele, ou se não for dele, né, ele vai provavelmente, você pergunta, mas provavelmente ele vai acabar financiando também a compra desse terreno. Mas supondo que o seu João, o terreno é dele, então esse é o segundo ponto, o terreno é dele ou não é? Tá, é dele. Check. Depois, se esse terreno é dele, você pergunta se ele vai financiar a construção. Se ele falar que sim, check. E aí você vai para o quarto ponto. Se ele vai financiar essa construção, você provavelmente vai começar a sentir pelo teor da conversa, pelo tipo de casa que ele quer e tudo mais. Se é um Minha Casa Minha Vida, que não é um imóvel com um padrão normal baixo, é um imóvel que tem um teto, né? É um imóvel que tem um limite ali do valor pelo qual esse imóvel vale para ele poder construir. É um imóvel menor, não vai ser um imóvel de 150, 200 metros quadrados, vai ser um imóvel de uns 60, 70, 50, 60 e poucos metros quadrados. E aí você vai começar a entender esse ponto. É Minha Casa Minha Vida? Ou é um padrão mais alto? Ele está procurando uma casa com área de lazer, com churrasqueira, mas também tá num terreno de 200 e poucos metros quadrados, uma casa de 120. Aí é SBPE, vai começar a entrar em outras questões. É um outro padrão de imóvel. Aí tem outros requisitos, mas eu vou falar aqui principalmente desses que são Minha Casa Minha Vida, porque eu vejo que é onde talvez muita gente perca cliente que não deveria perder, que seriam clientes que seriam aplicando, mostrando esse caminho da obra, do projeto, da obra financiada, que traz mais segurança. Se você tem essa clareza para passar para ele comprar essa confiança, você não perderia esse cliente. E também é um cliente que não ficaria te pedindo desconto, porque ele ia confiar em você e ele ia pagar por isso, porque o valor percebido seria muito maior que o preço. Então, vamos lidar com esses checks que a gente deu aqui, né, desse cliente. E aí, você já entendeu aqui nessa nossa listinhas que a gente foi pontuando com o seu João, que seria um Minha Casa Minha Vida. E aí você já pode trazer para ele algumas questões que vão te ajudar muito na clareza, no fechamento, e ele vai entender que ninguém trouxe essa expertise para ele, então não dá para te comparar. Ele pode até optar pelo outro, mas ele no fundo ele vai pensar, eu não vou dormir bem, não vou dormir tranquilo se eu não fechar com esse profissional, com essa profissional. Porque foi quem trouxe muito mais elementos para ele poder se sentir seguro. O nosso cérebro precisa de porquê. O nosso cérebro ele precisa do porquê das coisas. O nosso cérebro ele precisa ancorar esse valor no que de fato você conhece, no que você entrega. E aqui um grande erro que eu vejo os profissionais cometerem, principalmente que se rotulam como recém-formados, e não é para se rotular, como eu falei, você é arquiteto ou engenheiro, ou você não é formado, não é sou arquiteto, engenheiro recém-formado. Tira isso da sua vida que tá te atrapalhando, tá? Tira isso do seu vocabulário, tá? Isso não vai te proteger, isso vai te fazer cada vez mais ser desrespeitado. Então, assim, você pode ter esse bom senso para você, mas aí você se aprofunda nos pontos e justamente naquilo que poucas pessoas sabem, que é uma dessas coisas que eu estou trazendo, que eu chamo de motivos de negativa de imóveis que vão ser financiados. E isso você, mesmo que você não trabalhe construindo, você trabalhe elaborando os projetos, é um super diferencial para você aplicar com esses clientes como o seu João. E aí, nesse momento, o que você vai
saber. Eu quero que você tenha já, saia daqui hoje, desse nosso vídeo aula aqui, já sabendo alguns elementos para você começar a prestar atenção nos seus projetos, né? Um deles é em relação a essa calçada que eu falei no perímetro da edificação. Se é Minha Casa Minha Vida, precisa ter essa calçadinha de 50 centímetros no mínimo em todo o perímetro. Não é uma calçada que precisa ter porcelanato, piso cerâmico, nada disso, mas ela precisa ter ali um contrapiso, precisa ter um concreto, precisa ter uma calçada, por mais simples que seja, ela precisa ter em torno da edificação. Caso contrário, se não tiver isso ali no seu projeto desenhado, vai bater lá e esse projeto vai voltar. Mas é só no projeto? Não, na PCI, que você também tem que cobrar por ela ali na sua especificação da proposta, você também coloca, né, quanto que vai ser gasto nisso. Então, assim, a moral da história é você elevar ou ter uma escuta ativa desse cliente, escuta o que ele quer, para você entregar o que ele precisa através da sua ferramenta, que é projetos e que é associar a diferenciais técnicos como motivo de negativa que outros não fazem. Aí você sobe o nível. E aí nesse momento, por exemplo, se você já sabe que é o Minha Casa Minha Vida e você tem esse exemplo, né, que vou colocar aqui para vocês, uma calçada, né, no perímetro da edificação, para vocês verem que é algo simples, mas que é algo que se você não fizer no projeto, ali a linha, e não colocar na sua PCI, não cobrar por essa PCI nesse momento, que você está conscientizando esse cliente, construindo a sua valorização, na hora que bater lá vai voltar e esse cliente vai estar nervoso, ele vai estar estressado, ele vai estar com prejuízo, porque ele vai ter que pagar de novo para lá. Você acha que vai ser a hora de você querer cobrar alguma coisa dele? Não, ele não vai nem querer te pagar, porque ele vai presumir que você já deveria saber disso. Então, é a hora de aprender. E aí, antes, nesse momento da abordagem, você consegue cobrar uns de 500, 600 reais aí por essa PCI. Então, realmente, o valor que você vai... Talvez você pense, Viviane, mas assim, se eu colocar a PCI, se eu colocar o valor do projeto, o valor da execução, se eu colocar as PLS, uma por mês ali, de uns 300, 400 reais cada uma, vai ficar o dobro? Vai ficar o dobro. E ele vai te pagar mais, te respeitando mais e te dando menos retrabalho. Entende? E você vai conseguir trabalhar com mais qualidade. Então, assim, por quê? Mas por que ele vai me escolher? Porque você está trazendo autoridade para ele, você está mostrando o caminho, você mostra a rota, você pode mostrar essa rota para ele se você souber aplicar e conhecer os motivos de negativa, e você vai trazer esses exemplos. Olha, seu João, por exemplo, quando a pessoa vai financiar, e é Minha Casa Minha Vida, a gente tem que proteger, e aí tem que ter essa calçada em volta da edificação, no perímetro, porque senão é um detalhe que depois gera prejuízo para o senhor, fica com obra bloqueada, pedreiro batendo na porta, e a gente precisa fazer tudo certinho para que o banco libere, né, as parcelas, o senhor consiga construir de fato com o dinheiro do banco. E é isso que ele quer, entende? E aí, outro ponto que acontece muito, gente, e é uma coisa que você já poderia trazer para a própria abordagem. Qual é a metragem da frente do terreno que o senhor tem? Ou se ele estiver comprando esse terreno de forma financiada, se ele for comprar esse terreno, ajuda ele a escolher esse terreno, entendeu? E aí, a frente desse terreno, por que é importante? Porque tem um erro que a gente pega sempre, nunca parou de pegar esse erro nosso do ponto de vista de credenciados do banco, que analisamos os trabalhos de outros arquitetos e engenheiros que projetam e erram muito porque não tem acesso a essa informação que eu estou te dando hoje. Aí esses motivos de negativa nem sabe que existe, acha que é aprovar na prefeitura, pronto, e vai para lá. E depois o cliente volta com uma bagagem de reclamação, com uma bagagem de estresse, pedindo PCI, pedindo PLS, ainda pedindo para você me entregar tipo amanhã, entendeu? Porque o prazo do banco vai ser curto para ele. E aí não vai te pagar por isso. Então é isso. Na hora que esse cliente fala para você qual é a metragem da frente desse terreno, você vai pensar, a primeira coisa, se necessita ou não ter fossa e sumidouro lá, de acordo com a região. E se precisar, que muitas regiões precisam, se precisar, primeira coisa que você tem que pensar é: cabe fossa e sumidouro nesse terreno?
Porque a gente pega muita obra em andamento que passou por aqui, nem deveria ter passado, na hora que está lá com as parcelas para serem liberadas pelo banco, a fossa e o sumidouro não estão respeitando os distanciamentos mínimos. Que distanciamento, Vi? Prefeitura super passa, só eu colocar um círculo lá e pronto. Não, não é, porque para o banco não é assim. Então, se a fossa e o sumidouro eles estão dispostos ali, eles precisam estar, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês também, 1,5 m, isso é Código Civil, 1,5 m de distância de borda a borda, e não de suspiro a suspiro, é de borda a borda, da borda da fossa à borda do sumidouro, 1,5 m, da borda da fossa do sumidouro até o perímetro da edificação, 1,5 m, da borda da fossa até a divisa lateral, 1,5 m, da borda do sumidouro até a divisa lateral, 1,5 m, da borda dos dois até o alinhamento predial, 1,5 m. Não é de respiro a respiro, tá? Então, assim, isso é algo que, se você não sabe, isso vai para o banco e muitas vezes quando volta não tem nem solução. O que você vai fazer? Entende? Porque deveria ter sido escolhido outro terreno ou deveria ter colocado numa disposição, uma lá na frente, outro lá atrás, enfim. Então, são coisas que vão enriquecer e trazer muita autoridade para esse cliente e te tornar incomparável. Então não tem como ele comparar os seus. Vamos supor que você somou lá projeto, só o projeto você iria cobrar 2,5. Aí colocando uma PCI de uns R$500, mas já mostrando que ele vai precisar de mais ou menos tantas PLS, aí você negocia ali com ele como vai ser, né? Se à medida que for precisando vai pagando ou como vai ser, mas você deixa claro, não deixa esse cliente ter surpresinha no caminho, porque ele está comprando a sua confiança, tá? Isso é o que os outros não fazem, porque nem sabem, muitas vezes. E aqui, vai muitas vezes, isso que ia ser 2,5, passa para 5 mil. Mas ele vive. O mercado tá cobrando 1.500 nisso daí, no meu. E aí ele vai, lógico, não vai, sabe? Porque ele pode ir, se ele for, deixa ele ir, pelo amor de Deus. Porque ele tem que saber que você é um profissional que se valoriza também. Eu sei que é difícil isso, porque muitas vezes você precisa desse dinheiro para comer. Eu sei disso, mas se você não começar de algum lugar, você nunca vai crescer, você nunca vai ser respeitado, tá? Então, assim, se você já tem hoje, pelo menos como comer nos próximos 3 primeiros meses, começa a trazer uma nova abordagem, tá? Para que você comece a plantar a sua valorização, porque depois os seus trabalhos, eles vão facilmente, você vai conseguir ancorar todo esse valor e vai conseguir dobrar o valor desse trabalho. E tá, Vi, chegou em 5 mil, mas daí parou por aí? Não, na hora que você faz isso, o que você pode fazer? Você pode, aqui sim, você pode dar um desconto para ele se for necessário, porque você já agregou muito valor, chegou no fim, agora sim. Olha, seu João, mas como é um pacote, como é isso, tal, né? São vários serviços e tal. Esses especifica tudo na proposta. Não manda a proposta para o WhatsApp, não manda a proposta por e-mail. Quando o cliente recebe a proposta assim, ele só rola lá, vai no final e olha o preço. E aí você perdeu toda a sua ancoragem no valor que você fez para ser incomparável. E aí você traz aí sim você pode dar um desconto com um motivo. E nesse motivo nunca é só o recém-formado. Esquece esse rótulo. Esse motivo pode ser, se o senhor fechar até tal dia, eu consigo esse valor. Aqui você ainda colocou para ele você mostrou para ele que você é um profissional que a sua agenda também precisa ser respeitada, porque assim você se organiza, você entrega para ele com qualidade. E ele não vai encontrar alguém abordando dessa forma por aí tão fácil. Tá? Então, começa a implementar isso para que você aumente a quantidade de fechamentos. Mas para isso você, eu vou te dar aqui mais uns 2 exemplos, tá? Além da calçadinha, que é um detalhe, também tem outros, tá? Tem a fossa que eu te falei, tem, por exemplo, a janela perpendicular à divisa. Se tem aqui a divisa, a construção tá aqui grudada, né? Vou colocar uma imagem aqui também. A construção tá aqui grudada. A janela aqui, ela não pode estar encostada, não pode estar a menos de 75 centímetros de afastamento da divisa, tá? Então,
Pode, se tiver uma paleta lateral já no projeto, de no mínimo 75 centímetros de paleta lateral, com no mínimo a altura do pé direito, tá? Então, aí pode. Então, são detalhes que você precisa incluir no seu repertório técnico para você conseguir fazer isso com segurança, porque não é só fazer isso, tem que saber fazer isso. Você tem que ter a ferramenta completa para você fazer isso. Tem outras situações, né? Um imóvel novo, ele tem que ter ali a quantidade de disjuntores, no mínimo 5, com exclusivo para o chuveiro. Você precisa que a área de serviço seja coberta, vou colocar uma imagem aqui também, e não é cobertura de caráter provisório, um toldo, não. É uma cobertura que já no projeto você coloca do mesmo padrão da edificação, do corpo principal da edificação. Se é laje dentro, bota a laje na cobertura. De 1,20 por 1,20 pelo menos, para Minha Casa Minha Vida, tem que ser coberta. E no mínimo 1,20 por 1,20. Se não for, você vai ter retrabalho, você vai perder tempo, dinheiro, o cliente vai perder tempo, dinheiro e vocês vão ter conflito. E aí, quando você elimina esses pontos de conflito, esses pontos de atrito, de possíveis atritos, e você antecipa para ele, você já está trazendo tempo para ele. Então, é como se você tivesse uma visão lá do futuro, trouxesse para ele e já falasse, eu me antecipo a isso e por isso eu trabalho dessa forma. E se ele quiser ir ver com outro, deixa ver, mas tem uma limitação de até que dia ele deve fechar para que você consiga fazer aquele valor por uma organização, gestão da sua agenda. Te ajudou esse conteúdo de hoje? Se te ajudou, você dá um like e se ajudou também, acompanhe os nossos conteúdos nas redes sociais, no YouTube, se inscreva no YouTube para ter acesso a esses conteúdos também, no Instagram, @arquiteta de valor, no Facebook. A gente sempre traz esse tipo de conteúdo que de fato agrega valor na sua carreira. Então, se aprofunde e seja um profissional mais respeitado pelos seus clientes desde o momento que ele pisa na sua frente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Um beijo!